Bom, continuando então a falar de centro instantâneo de rotação, né? A nossa videoaula 4.1, né, do capítulo 8 do livro do Mabir. Então a gente definiu, né, o conceito de centro instantâneo de rotação e analisamos, né, o centro instantâneo de rotação do movimento de uma roda, né, se deslocando num plano com rolamento puro e deslizamento puro. Depois fizemos essa análise também do mecanismo de 4 barras, né, para determinar o centro instantâneo de rotação dele. E encontramos todos os centros instantâneos de rotação do mecanismo de 4 barras, né? Para encontrar, né, relembrando aqui o centro instantâneo de rotação das barras que estão opostas, né? Então, o centro instantâneo 1331, que é o centro instantâneo de rotação da barra 3 em relação ao solo, basta eu prolongar a direção da barra 2 e da barra 4. Para achar o centro instantâneo da barra 2 em relação à barra 4, basta prolongar a barra 3 e o solo, que são as barras que estão conectando elas, né? Mas, como eu tinha já comentado na videoaula anterior, vamos supor que aqui na posição da barra 4, ao invés de ter apenas uma barra, só a barra 4, vamos supor que eu tivesse um mecanismo assim, ó, e aqui eu tivesse um outro ponto e uma outra barra para cá. Nesse caso, eu não conseguiria usar esse recurso, né, de prolongar a direção das barras, porque eu teria duas barras do lado de cá com direções diferentes. Então, essa técnica não funcionaria. E nessa situação, como que eu poderia fazer para obter o centro instantâneo de rotação? Bom, teve um camarada, o Kennedy, que analisando, né, mecanismos articulados, ele postulou o teorema dele, o teorema de Kennedy, que é usado para determinar o centro instantâneo de rotação. O que ele reparou? A primeira coisa que ele fez foi o seguinte: analisando um mecanismo com N barras, e aí vamos usar o mecanismo de 4 barras como referência. Vamos supor que eu vou pegar conjuntos de 3 barras. Então, no meu mecanismo de 4 barras, eu tenho aqui ó, o conjunto da barra 1, barra 2 e barra 3. Esse é um conjunto, né? Além desse conjunto, eu vou ter um outro conjunto que seria a barra 1, a barra 2 e a barra 4, por exemplo, né? Vamos analisar mais um conjunto que envolva 3 barras. Poderia ter a barra 1, a barra 3 e a barra 4. Então são 3 conjuntos diferentes até agora. E eu teria mais um, né? O quarto conjunto possível seria a barra 2, a barra 3 e a barra 4, né? Desses conjuntos, vamos começar a analisar agora, ó, quantos centros instantâneos eu tenho em cada um desses conjuntos de 3 barras. Então, no primeiro, eu tenho o centro 1, 2. O 2, 1 não precisa escrever de novo, porque é a mesma coisa, né? Eu tenho o 1, 3 e eu tenho o 2, 3, né? Que é a associação entre esses 3 corpos, né? No de baixo, eu vou ter o 1, 2, eu vou ter o 1, 4 e eu vou ter o 2, 4, correto? No de baixo, eu vou ter o 1, 3, o 1, 4 e o 3, 4. E por último, né, eu vou ter aqui o 2, 3, o 2, 4 e o 3, 4, ok? Então agora vamos pegar esses conjuntos que nós analisamos aqui, ó, e vamos verificar onde estão posicionados esses 3 centros em cada um dos 4 conjuntos que eu listei. Então vamos no primeiro aqui, ó, o centro instantâneo 1, 2. O centro instantâneo 1, 2 está aqui embaixo, ó, no ponto O2. O próximo é o 1, 3. O 1, 3 está aqui em cima, no ponto O3. E o último é o 2, 3. Onde é que o 2, 3 está? Está aqui, ó. Olha só, esses 3 centros instantâneos de rotação estão alinhados, estão numa linha comum. Será que isso é coincidência? Vamos olhar os demais. 1, 2 está aqui. Depois eu tenho 1, 4 está aqui. E depois o 2, 4. Ó, também estão alinhados nessa linha aqui, ó, né? Por último não, né? O terceiro aqui, ó. 1, 3 está aqui. 1, 4 está aqui embaixo e o 3, 4 está aqui. Também estão alinhados, né? E por último, se eu pegar o 2, 3 que está aqui, o 2, 4 que está aqui e o 3, 4 aqui, também estarão alinhados. Então, ele observando isso, ele postulou o teorema dele, né, o teorema de Kennedy, que permite determinar quantos centros instantâneos de rotação qualquer mecanismo tem, não importa quantas barras ele tem, né? Então, o teorema de Kennedy ele diz:
para 3 corpos deslocando em um plano, os 3 centros instantâneos de rotação estão em uma linha comum, ou seja, estão alinhados. E ainda, se eu usar essa equação aqui, ó, eu consigo determinar quantos centros instantâneos eu tenho, né? O N maiúsculo é o número de centros instantâneos de rotação e o N minúsculo é o número de ligações, lembrando sempre de incluir o solo, né? Então, se eu tiver um mecanismo com 4 barras, então vai ficar 4 que multiplica 4 menos 1, 3, né? Então vai ficar 12 dividido por 2, 6 centros instantâneos de rotação. Vamos ver se está certo? Né? Aqui, ó, eu tenho esse daqui, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lá em cima, né? Então são 6 centros instantâneos de rotação que eu tenho no mecanismo de 4 barras, né? Se eu tivesse um mecanismo com 5 barras, se eu jogar nesta equação, né, o N igual a 5, vai subir para 10 centros instantâneos de rotação, né? De 6 passou para 10. Por quê? Porque acrescentou o centro instantâneo de rotação dessa quinta barra com todas as outras 4 barras que já existiam, né? Então foi de 6 para 10. Então, consequentemente, se eu tiver um mecanismo com 6 barras, se eu jogar aqui vai dar 15, né? E assim por diante, tá? Então, aplicando o teorema de Kennedy, eu consigo determinar o centro instantâneo de rotação para qualquer situação, tá? Para qualquer mecanismo, tá? E aí o livro propôs, né, aplicar o teorema de Kennedy num probleminha, nesse probleminha aqui, ó, que é o exemplo 8.6 do livro, que ele está resolvido no livro, porém no livro ele não foi traçando todas as linhas que a gente precisava para achar todos os centros, não. Ele só mostrou a posição do centro sem mostrar como que ele traçou e obteve esse centro. Então a gente vai começar a resolver esse problema, né? Para vocês entenderem como a gente aplica o centro instantâneo de rotação, tá? Então a primeira coisa aqui, para a gente entender o mecanismo, nós temos então a barra 2, né? Está conectada ao cursor 3. Esse cursor 3 utiliza a barra 4. A barra 4 ela vem desde aqui de cima, passa por dentro do cursor, depois ela continua aqui, vem aqui e vem até aqui embaixo. Isso tudo aqui é a barra 4. A barra 4 ela é rígida, né? E o cursor translada dentro, usando a barra 4 como guia prismática, né? É como se o cursor fosse um cilindro e a barra 4 fosse um eixo passando no centro do cilindro, né? Você faz um furo no centro do cilindro e passa esse eixo lá dentro, né? A barra 4, por sua vez, ela tem uma alça. O ponto B aqui está mostrando uma alça na barra 4, tá? Para poder conectar a barra 5. O enunciado do problema explica isso. Dei uma lida lá para vocês entenderem melhor. E a barra 5 está presa no cursor 6, tá? Ele pediu para determinar o centro instantâneo de rotação desse mecanismo, tá? Só para ficar bem claro para vocês, o que representa essa alça? Vamos desenhar aqui como se fosse a barra completa, né? E não somente uma linha representando a barra. É como se a barra 4 fosse isso daqui, ó. Então, vou desenhar bem grande aqui, ó. Como se a barra 4 fosse isso daqui, ó. O ponto inferior dela está aqui, ó. Né? Esse ponto seria esse ponto aqui, ó. E aqui, em algum ponto dela, ela tem uma alça, né? Para poder conectar com um furo, para poder conectar uma outra barra. Então, a barra 5 está chegando aqui, ó. Né? Essa é a barra 4 e essa é a barra 5. O cursor está passando aqui, ó. Né? Exagerando aqui, né? O cursor vai estar passando lá. Então, essa alça, isso que ela representa o ponto B, tá? Porque às vezes você pode achar que isso daqui pode ser um cursor mal desenhado, alguma coisa, né? Isso representa isso daqui, ó. É um ponto para conectar uma outra barra para continuar o movimento aí do mecanismo, tá? Então, é basicamente isso daí que representa essa alça, né, que está sendo marcada aí, ok? Então agora vamos começar a resolver esse probleminha, né? A forma como eu tenho para poder obter todos os centros instantâneos de rotação, o livro dá 2 dicas para você utilizar para poder encontrar o centro instantâneo de rotação. Porque se você começar a procurar e encontrar o centro instantâneo de rotação sem marcar qual você já encontrou e qual está faltando, você pode ficar perdido, né? Veja que aqui eu tenho um mecanismo com 6 barras. Se eu jogar na equação lá do teorema de Kennedy, eu vou ter 15 centros instantâneos de rotação. Então, para eu não ficar perdido, eu tenho que ter alguma referência, né?
Uma das técnicas que ele ensina é usar uma matriz. Então a matriz seria o seguinte, eu vou pegar e construir uma matriz colocando cada uma das barras em uma das linhas como referência. Então na primeira linha vai ser a barra 1, o solo. Então eu tenho o centro 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 e 1, 6. Tá? O 1 não existe, né? Porque o centro instantâneo de rotação é sempre entre corpos e nunca do corpo em relação a ele mesmo, tá? Então aqui, ó, aqui na primeira linha são todos os centros que estão relacionados ao solo, a barra 1, né? Na segunda linha eu vou escrever todos os centros que estão relacionados a barra 2. O 2, 1 eu não preciso de escrever, porque o 1, 2 já está aqui. O 2, 2 não existe. Então o próximo vai ser o 2, 3. Então eu vou ter o 2, 3, o 2, 4, o 2, 5 e o 2, 6. Na terceira linha, a mesma coisa para a barra 3. O 3, 1 já está escrito aqui, o 3, 2 já está escrito aqui, o 3, 3 não existe e começa pelo 3, 4. 3, 4, 3, 5, 3, 6. A mesma coisa para o 4, né? Então vai ter o 4, 5, 4, 6. E a última linha, que seria a barra 5, teria só o 5, 6 de novidade, né? O resto já estaria marcado aqui. Então repare que eu tenho no total aqui, ó, 15 centros instantâneos de rotação para poder encontrar, tá? Uma outra técnica que o livro dá é você pegar uma circunferência, marcar a quantidade de barras, né? Por exemplo, aqui, ó, 1.1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5 e ponto 6. São 6 barras. E aí na hora que você encontrar o centro instantâneo 1, 3, por exemplo, você vai e risca aqui, ó, uma linha ligando os dois pontos. Você achou o 3, 5, você liga uma linha ligando o 3, 5. No final tem que estar tudo traçado, né? As linhas têm que estar todas conectadas uma na outra, tá? Aqui a técnica da matriz, na hora que você encontrar um centro, você risca ele, né? Traça uma linha nele mostrando que você já encontrou ele, tá? E para você começar a resolver o problema, você sempre vai começar a resolver pelos centros instantâneos que estão conectados um ao outro, né? As barras que estão adjacentes. Então, por exemplo, o centro instantâneo 1, 2. O centro instantâneo de 2 é o centro instantâneo de rotação da barra 2 em relação ao solo. Então, é aquele ponto ali, ó, aquele pino. Então, esse pino aqui, ó, vai ser o centro instantâneo 1, 2. Então, centro instantâneo 1, 2, já encontrei. Vou lá e risco ele, né? Para saber que eu já achei ele, né? Veja que eu não estou usando o teorema de Kennedy por enquanto, né? E aí vocês podem observar que usando a regra da matriz, a diagonal principal geralmente sempre são os mais fáceis de encontrar, né? Porque são as barras que estão adjacentes, né? Então olha só, o centro instantâneo 2, 3, que é a conexão, é a barra 3 em relação ao cursor. Aquele pino ali, ó, permite rotação entre a barra 2 e o cursor 3, né? Então esse pino aqui, ó, representa o centro 2, 3, né? Então, risca mais um. O 3, 4, qual que é o centro instantâneo de rotação da barra 3 em relação ao cursor 4? Então, pensem aí para me responder isso daqui, ó. Qual que é o movimento que o cursor 3 está executando em relação à barra 4? Não é uma translação? Qual que é o centro instantâneo de rotação do movimento de translação? Ele não está projetado no infinito? Como a gente falou na videoaula anterior? Ele está projetado no infinito e qual que é a direção que ele vai estar projetado? Numa direção perpendicular à guia do deslocamento, que no caso vai ser a direção da barra 4. Então, se eu pegar e traçar uma linha que esteja ali, ó, perpendicular à barra 4, deixa eu marcar ela aqui, ó. Uma linha que esteja perpendicular à barra 4, essa linha vai representar a direção do centro 3, 4 ali, ó. Esse é o centro 3, 4, está projetado no infinito, tá? Ou seja, qualquer linha paralela a essa representa o centro instantâneo 3, 4, né? Se eu pegar essa linha e desenhar ela em qualquer lugar com essa mesma inclinação, ela vai representar a posição do centro 3, 4, porque como ele está projetado no infinito, então não vai existir um ângulo, né, se eu transladar essa linha, tá? Bom, encontramos o centro 3, 4. Isso vale para qualquer elemento que esteja transladando, né? Então, de cara, eu já posso ver que nesse cursor aqui de baixo eu vou usar isso de novo, né? Mas vamos continuar. Centro instantâneo 4, 5. Então, qual que é o centro instantâneo de rotação da barra 4 em relação à barra 5?
é o pino que está conectando as duas barras, né? Então aqui, ó, aquele ponto ali é o centro 4, 5. Risca lá. E por último, 5, 6. O 5, 6 aqui, ó, o centro instantâneo de rotação da barra 5 em relação ao cursor 6 é aquele pino. Então esse pino aqui vai ser o centro 5, 6. Ok? Matamos toda a diagonal principal. Por enquanto não estamos aplicando o teorema de Kennedy, né? Estamos apenas encontrando os centros que são adjacentes. Eu vou precisar disso porque para aplicar o teorema de Kennedy já tem que ter uma certa quantidade de centros já definidos, tá? E é o seguinte, o que eu vou fazer agora? Uma boa técnica é você tentar encontrar os centros instantâneos de rotação da primeira linha também, além da diagonal principal, porque a primeira linha está relacionada com o solo, então muitas vezes é fácil de você encontrar. Por exemplo, olha aqui, ó, o centro instantâneo 1, 4, né, ou 4, 1. A barra 4 está presa no solo nesse ponto, então aquele ponto ali, ó, é o centro instantâneo 1, 4. Né? Muito fácil de encontrar, ok? Da mesma forma que o centro instantâneo 1,6, né? Que aí o cursor 6 ele está transladando em relação ao solo, tá? A mesma história do 3,4, né? A direção que o 1,6 está projetado é perpendicular à guia do deslocamento. Se a guia está na direção horizontal, então eu vou ter que traçar uma linha vertical. Então vamos traçar essa linha vertical aqui para nos ajudar a resolver esse problema. Então eu vou traçar uma linha vertical, né? Passando por aquele ponto ali, ó, eu vou representar o meu centro instantâneo 1,6, eu vou desenhar aqui, ó, ele está projetado no infinito, tá? Pode desenhar tanto para baixo quanto para cima, tá? Tanto faz, né? 1,6 lá, ó, projetado no infinito, ok? Então 1,6 também morreu. Risca ele lá, não pode esquecer de riscar, porque isso vai ajudar muito a gente, tá? O centro instantâneo 1,5, vamos pensar aqui, ó, 1,5. Quem é que está ligando a barra 5 ao solo 1? De um lado é o cursor, desculpa, de um lado é o cursor mesmo, né, o cursor 6. Do outro lado é a barra 4, né? Então como é que eu faço para encontrar o centro 1,5? Eu teria que prolongar a direção da barra 4 e do outro lado, como eu tenho um cursor, prolongar a direção do cursor, toda vez que o cursor estiver transladando em relação ao solo, basta você prolongar essa direção perpendicular ao cursor. Então seria essa linha que a gente já construiu, interseção com a direção da barra 4. Então se eu pegar e prolongar essa barra 4, né, aqui ó, se eu pegar e prolongar a barra 4, onde essa linha cruzar com essa linha vertical, estaria representando o centro instantâneo 1,5, né, ali, ó. Esse seria o centro 1,5. Risca ele lá. Então, ali, ó, aplicamos essa técnica também para achar o centro 1,5, né? E aí, nessa linha só estaria faltando o centro 1,3, né? O 1,3, vamos pensar nele um pouquinho aqui, ó. O centro instantâneo 1,3, eu vou pensar, quem é que está ligando o cursor 3 ao solo? De um lado é a barra 2, do outro lado é a barra 4. Só que o cursor 3 ele está usando como guia prismática uma barra em movimento, que é a barra 4. Tá? Então é muito perigoso você aplicar essa técnica quando você tem um cursor transladando numa barra que está se movimentando. Então você tem chances de cometer um erro se você fizer isso. Então não recomendo vocês fazerem isso, porque se vocês usarem essa técnica, é como se o centro 1,3 estivesse aqui, né? Prolongamento da barra 2 com a barra 4 seria esse ponto aqui, ó, e não é. Tá? Vocês vão ver que não é. E aí, outro ponto que eu poderia tentar usar é o centro 2,4. Então aqui, ó, quem é que está ligando a barra 2 à barra 4? De um lado é o solo, né, que seria representado pela união desses dois pontos, e outro lado é o cursor 3. Aí eu poderia prolongar essa linha e prolongar essa linha. Pode até ser que dê certo, né? Mas quando eu tenho um cursor transladando numa barra, eu recomendo não utilizar. Então o teorema de Kennedy é que vai mostrar se vai dar certo ou não. Então agora eu já tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais a metade dos centros instantâneos já estão definidos. Então agora eu já posso começar a usar o teorema de Kennedy, né?
Então, como é que eu vou usar o teorema de Kennedy? Eu vou aplicar, vou escolher um centro instantâneo para poder definir. Vamos pegar, por exemplo, um 3. Então, eu quero obter o centro instantâneo 1, 3. Para obter o centro instantâneo 1, 3, então eu vou colocar aqui, ó, vou fazer uma chavezinha. Eu quero achar duas relações que me dê o centro 1, 3. Então, eu vou ter que encontrar, dentre os pontos que eu já encontrei, dois pontos que me dê o centro 1, 3. E aí é muito fácil, você vai começar a olhar aqui, ó, você vai começar a triangular aqui, ó, olha, linha com coluna, linha com coluna. Então aqui, ó, nessa associação desses três pontos aqui, ó, dois já estão conhecidos. Então aqui, ó, se eu pegar o centro instantâneo 1, 2 e o 2, 3, o terceiro centro instantâneo, que é o 1, 3, está desconhecido. Então olha só, o centro instantâneo 1, 2 está aqui, o centro instantâneo 2, 3 está aqui. Então, a linha que está conectando os dois é a direção da barra 2. Então, o centro instantâneo 1, 3 tem que estar em algum lugar em cima dessa linha, prolongando para um lado ou para o outro, né? Ou aqui no meio. Tá, mas e aí? Como é que eu vou achar o ponto exato que está o centro 1, 3? Pega mais uma relação onde os dois centros já estão riscados, já estão conhecidos, e o que está faltando é 1, 3. Então, se eu olhar aqui, ó, e começar a procurar, o que eu vou ter como centro instantâneo que está faltando 1, 3. E aí vocês podem olhar e pensar um pouquinho para poder obter essa relação. Na hora que você começa a aplicar o teorema de Kennedy, é a parte mais difícil, onde você vai ter menos centros definidos e vai ter menos relações para poder trabalhar. Aqui eu posso trabalhar com essa daqui, ó, né? O 1, 4 e o 3, 4. Se eu tirar o elemento 4, que é o elemento comum, sobra o 1, 3. Então aqui, ó, o 1, 4 com o 3, 4, o terceiro centro aqui resultante seria o 1, 3. Tiro o 4 fora, sobra o 1, 3. Então aqui, ó, o 1, 4 está aqui, o 3, 4 é representado por essa linha aqui, ó, né? Então se eu pegar e traçar uma linha paralela a essa linha, então eu vou tentar traçar aqui, ó. Ainda vou usar a mesma cor vermelho, né? Porque ainda está tranquilo aqui o meu desenho. Vou tentar desenhar uma linha paralela àquela linha lá. Tá? Então vou considerar aqui, ó, essa linha aqui representa o centro instantâneo 3, 4. Por que eu desenhei ela aqui? Porque eu quero saber ela passando em cima do 1, 4. Então eu desenhei ela exatamente passando em cima do 1, 4. Então olha só, o centro instantâneo de rotação ele tem que estar em cima da linha que passa pela barra 2 e ao mesmo tempo ele tem que estar em cima dessa linha aqui, ó. Então basta eu prolongar a direção da barra 2, né? Bota uma régua aí no caderno de vocês, prolonga a direção da barra 2, onde essas duas linhas se cruzarem, esse vai ser o centro 1, 3. Ok? Então olha só, o teorema de Kennedy bateu, né? Aqui, ó, se eu pegar o centro instantâneo 1, 2, 1, 3 e 2, 3 estão numa linha comum. Se eu pegar o 1, 3, o 1, 4 e o 3, 4, também estão numa linha comum, ok? Essa técnica, gente, de transladar uma linha que representa um centro instantâneo que está no infinito, vocês podem usar a qualquer momento, tá? Inclusive para um 6 também que está no infinito, vocês podem transladar quando precisarem, ok? E aí agora eu vou começar a encontrar, né? Olha, 1, 3 agora tem que riscar, né? Agora eu vou começar a procurar outras relações, né? E o desenho vai ficar todo rabiscado, né? Então vamos tentar agora o 2, 4. Então eu vou começar a usar o cantinho aqui do slide para começar a achar essas relações. Como é que eu vou achar uma relação para achar o 2, 4? Agora já tem muito centro riscado aqui, ó. Lembra de tentar triangular aqui, ó, linha e coluna, né? Então, olha só, o 2, 3, 3, 4 me dá uma relação para achar o 2, 4. Então, eu posso usar aqui, ó, o 2, 3, 3, 4, né? Se eu tirar o 3 fora, sobra o 2, 4. E essa é uma relação muito boa de usar, porque ela já está riscada aqui, ó. O 2, 3, 3, 4 é essa linha que já está na minha figura. Então, eu não vou poluir mais a minha figura, né? E se eu procurar uma outra, né? Vocês podem pensar aí, se quiser parem o vídeo, né? Para vocês pensarem. Uma dica que eu posso passar para vocês é o seguinte. A partir do momento que vocês definiram todos os elementos da primeira linha,
na primeira linha você sempre consegue obter uma relação. Então aqui, ó, para achar o 2, 4, vai ser o quê? 1, 2, 1, 4. Né? Se você pegar o 1, 2, interseção com 4, né? Se você tirar o 1 fora, sobra o 2, 4. 1, 2 e 1, 4, agora vamos começar a mudar de cor, né? Senão fica muito vermelho. O 1, 2, 1, 4 seria essa linha vertical aqui, ó, né? Ligando esses dois pontos. E o 2, 3, 3, 4 é essa linha vermelha que já está aqui. Então, se eu prolongar essa linha horizontal aqui, ó, né, eu vou ter, na interseção ali com aquela linha vermelha, eu vou ter o meu centro 2, 4. Risca o 2, 4. Né? E agora vai ficando cada vez mais fácil, né? Porque agora eu já tenho uma quantidade grande de centros já definidos, né? Então agora eu vou pegando um por um. Então vamos fazer na ordem ali, ó. Vamos pegar, por exemplo, o 2, 5. Dê duas relações para achar o 2, 5. Por exemplo, 2, 4, 4, 5. Né? O 2, 4, 4, 5 pode me dar o 2, 5. E eu também posso fazer na primeira linha lá, ó, o 1, 2, 1, 5. Né? 1, 2, 1, 5. Né? Que aí você consegue achar o 2, 5. O 1, 2, 1, 5. O 1, 5 está aqui, ó. O 1, 2 está aqui. Então vamos traçar uma linha ligando o 1, 2 e o 5. Tá? Vou começar a usar outras cores aqui para não bagunçar muito, para ficar mais fácil de entender. 1, 2, 1, 5, vou traçar de verde aqui, ó. Essa linha verde. E o 2, 4, 4, 5, aqui, ó, o 2, 4 está aqui em cima, né? E o 4, 5 está aqui, ó. Então, fazendo a conexão entre eles aqui, ó. Onde essas duas linhas verdes se encontraram é o meu centro 2, 5, tá? Corto 2, 5, né? E agora é só continuar, né? Vamos fazer mais um ali, ó. Vamos pegar para fazer por exemplo, o 3, 5. E aí, parem o vídeo, né? Se vocês quiserem, para poder vocês pensarem nas relações e quiserem, podem usar as relações que vocês escolherem aí, tá? Para o 3, 5 eu vou usar o 3, 4, 4, 5. 3, 4, 4, 5. E vou usar, da primeira linha, eu consigo ter o 1, 3, 1, 5. 1, 3, 1, 5. O 3, 4, 4, 5... O 3, 4 representa essa linha que está lá no infinito, né? Vamos começar a mudar as cores aqui, ó. Vamos começar a pegar cores diferentes. O 3, 4, 4, 5, eu vou pegar no ponto 4, 5 e vou traçar uma linha paralela a essa linha 3, 4. Tracei em amarelo, beleza? Essa linha representa o centro 3, 4. A outra relação que nós temos é a 1, 3 e 1, 5. Né? A 1, 3 está aqui e o 1, 5 está lá em cima. Essa relação 1, 3, 1, 5 é uma relação que não é muito fácil de eu traçar essa linha, né? Vai ficar meio embolado. Então, se eu quiser, eu posso tentar procurar uma outra relação e não, ao invés de traçar essa linha 1, 3, 1, 5. Né? Vamos ver se a gente acha aqui. Para achar o 3, 5, olhando linha e coluna aqui, ó, poderia tentar trabalhar aqui, ó, com o 2, 3, 2, 5, né? Tiro 2 fora, sobe o 3, 5. Então, vamos acrescentar mais uma relação aqui, ó, né? Seria ainda dentro do 2, 5. Então, seria o 2, 3, 2, 5. Essas três relações, o centro 3, 5 tem que estar alinhado com todas elas, tá? Não importa quantas relações eu encontrar. Então, o 2, 3, 2, 5, esse está muito mais fácil de traçar aqui, ó. 2, 3 está aqui, 2, 5 está aqui, ó. Então, está muito mais fácil. Então, vamos... deixa eu pegar, então, ainda estamos com a linha amarela, né? Então, vamos traçar o 2, 3, 2, 5. Pegando o 2, 3, 2, 5, né? E fazendo a conexão entre eles e prolongando, ali onde essa linha cruzou, né? Cortou as duas linhas amarelas, representa o centro 3, 5, né, que a gente acabou de fazer, tá? Risca lá o centro 3, 5. Se eu tentasse traçar, se eu tivesse feito isso daqui na escala, com a régua bem bonitinha, né, que aqui os traços estão meio um pouco tortos, né, mas se eu tivesse feito muito bem certinho, se eu traçar uma linha aqui, ó, 1, 3,
3, 5 e 1, 5 tem que estar alinhado também aqui, ó. Isso aqui teria que ser uma reta, né? Não está muito ruim não, né? Mas daria uma reta perfeita, tá? E assim eu vou aplicando, né? Para achar os demais. Agora faltam 3 centros instantâneos de rotação. Agora tá fácil, né? Porque olha a quantidade de centros instantâneos que eu já tenho definidos, né? Então esses 3 últimos aqui eu vou deixar para vocês tentarem fazer aí em casa, né? Para ver se vocês entenderam muito bem, né? Como é que vocês têm que resolver. Então vocês achem pelo menos 2 relações para achar cada um deles e risquem, né? Façam a linha para representar a solução, ok? Depois na nossa aula síncrona a gente vai verificar se vocês conseguiram concluir esse problema, né? E também no livro a gente tem vários outros exercícios aí propostos para ser instantânea de rotação, ok?